Olá, bem-vindos a mais um mergulho no nosso material. Hoje a gente vai falar sobre um negócio que, vamos ser sinceros, dá dor de cabeça em muita gente desde a época da escola. A pontuação. Mais especificamente, a nossa famosa vírgula. E olha, a gente vai esquecer totalmente aquele jargão gramatical chato, tá? E o mais importante, vamos jogar fora aquele mito gigantesco de que vírgula é pausa para respirar. O foco aqui é entender a lógica da coisa de um jeito super estruturado para que ninguém nunca mais trave na hora de escrever. Para isso, a gente vai seguir 4 passos bem lógicos. Primeiro, vamos derrubar o mito da pausa. Depois, ver direitinho quando usar a vírgula. Em seguida, as 2 regras sagradas e, para fechar com chave de ouro, a ordem direta. Então, vamos lá. Parte 1. O mito da pausa. Sabe aquela velha história de ler o texto em voz alta e tacar uma vírgula quando falta fôlego? Pois é, o nosso material base deixa muito claro que isso é uma furada completa. Dominar a vírgula não tem absolutamente nada a ver com o seu pulmão. A sacada é pensar na vírgula como se fosse um sinal de trânsito. A função dela, na verdade, é organizar o tráfego das palavras para evitar que elas simplesmente batam umas nas outras. Seguindo em frente, parte 2. Quando usar a vírgula. Aqui a gente tem um guia visual prático, tirado direto do texto original. A vírgula só entra em cena em situações super específicas. E quebrando esse guia em partes menores, vai ficar muito fácil ver como cada regrinha funciona na prática. É o fim daquela hesitação de não saber onde o sinal de trânsito se encaixa. A primeira aplicação é, sem dúvida, a mais intuitiva de todas: enumerações e listas. A lógica é super simples. A gente usa vírgula para separar os itens de uma sequência com total segurança. Olha só o exemplo. Fui à feira e comprei maçã, banana, laranja e uva. As vírgulas funcionam como se fossem divisórias físicas dentro de uma sacola de compras imaginária, sabe? Elas garantem que cada fruta tenha o seu próprio espaço, para que a leitura não vire aquele bloco de texto confuso e embolado. E isso nos leva a um ponto super importante: o vocativo. Falando de um jeito simples, o vocativo é um chamamento. O texto explica que, toda vez que a gente chama alguém diretamente, essa pessoa ou esse grupo tem que ficar totalmente isolado por uma vírgula. Pode ser um "João, venha jantar" ou aquele clássico do aplicativo de mensagens: "Bom dia, grupo". A vírgula age como um alerta vermelho, avisando quem está lendo que a mensagem é direcionada àquela pessoa e não apenas falando sobre ela. Avançando um pouquinho, a gente tem o aposto, que nada mais é do que uma explicação. Imagina a situação em que se faz necessário interromper o fluxo da frase rapidinho, só para explicar melhor um termo que acabou de ser citado. Tipo assim: Pelé, o rei do futebol, marcou mais de 1000 gols. Essa expressão, o rei do futebol, é uma explicação extra, certo? Nesse caso, as vírgulas funcionam perfeitamente como barreiras de proteção. Elas abrem e fecham uma espécie de parêntese invisível no meio do texto, deixando a estrutura principal da frase totalmente intacta. A nossa próxima parada foca em datas e endereços. Aqui, o nosso sinal de trânsito é absolutamente essencial para separar o nome do lugar do número ou da data que vem logo depois. Pensa em São Paulo, 13 de maio de 2026, ou Rua das Flores, 123. É uma divisão puramente visual e administrativa. Isso organiza os marcadores de tempo e espaço e garante que as informações não se misturem virando uma bagunça. Para fechar esse bloco de regras, o material destaca 2 cenários muito comuns que pedem a nossa atenção. O primeiro, colocar a vírgula antes de conjunções que indicam um contraste ou uma explicação. Sabe aquelas palavrinhas como mas, porém, contudo ou pois? Então, num exemplo tipo "estudei muito para a prova, mas não tirei uma nota boa", rola um contraste enorme entre as 2 ideias, não é verdade? A vírgula está ali justamente para criar essa separação. O segundo cenário é deslocamento de tempo ou de lugar. Se a frase já começa entregando quando ou onde algo aconteceu, tipo "ontem à noite todos saíram de casa", essa vírgula no comecinho é obrigatória. Ela mostra que o bloco de tempo, no caso ontem à noite, saiu do lugar original dele. Muito bem, parte 3, as 2 regras sagradas. Agora a gente muda um pouco o foco para o que não se deve fazer de jeito nenhum com a pontuação. Existem algumas ligações na nossa língua que são literalmente sagradas. Colocar um sinal de trânsito no meio dessas ligações não organiza nada. Na verdade, causa um baita acidente no entendimento do texto. A primeira regra sagrada super enfatizada no material é esta: não se separa o sujeito do verbo. E olha, não importa o tamanho do sujeito, ele pode ser gigantesco. No exemplo, o aluno mais inteligente da turma é o nosso sujeito completo.
e a ação dele foi tirar 10. Colocar uma vírgula ali no meio, separando o aluno da ação, como está na versão errada, bom, isso é um puro reflexo daquele mito da respiração que a gente comentou, sabe? O sujeito é longo, a pessoa fica sem fôlego e tenta enfiar uma vírgula ali para descansar. Mas isso destrói a lógica da frase. A versão correta flui direto. O aluno mais inteligente da turma tirou 10. Quem pratica a ação e a ação em si são inseparáveis, sem exceção. E a segunda regra sagrada segue exatamente a mesma lógica de ligação inquebrável. Não se separa o verbo do complemento dele, o famoso objeto. A ação e aquilo que ela atinge têm que ficar absolutamente grudados. Se a gente começa uma frase com "eu comprei", o nosso cérebro já grita pedindo o alvo dessa compra. A resposta, um carro novo, é o complemento. Tentar colocar uma vírgula no meio, tipo "eu comprei um carro novo", é exatamente a mesma coisa que frear de forma brusca numa via expressa vazia, sem nenhum obstáculo na frente. É estranho e corta o fluxo da leitura. O correto exige fluidez. Eu comprei um carro novo. E finalmente chegamos à parte 4, a ordem direta. A ordem direta é meio que a fórmula mágica, sequencial e inalterada da língua portuguesa. Ela é construída assim. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, em seguida o complemento e por último o adjunto, que marca o tempo ou o lugar. Olha só o exemplo passo a passo. O menino é o sujeito, comprou é o verbo, pão é o complemento e na padaria é o adjunto. A regra de ouro que a nossa fonte explica aqui é sensacional. Quando a frase segue exatamente essa ordem, as vírgulas quase desaparecem. Elas simplesmente não são necessárias, porque a via está totalmente livre e sinalizada. Então, para resumir de um jeito bem prático e consolidar tudo o que a gente viu, se o texto obedece à ordem direta, zero necessidade de vírgula. O nosso sinal de trânsito só vai ser exigido quando a gente decide bagunçar ou inverter essa ordem natural, tipo puxar o lugar ou tempo lá para o começo da frase, como a gente viu antes. Ou, claro, quando a gente decide interromper a via principal para colocar uma explicação no meio do caminho. No fim das contas, é tudo um sistema de pura organização e não de quanto fôlego alguém tem para ler. E com toda essa estrutura montada, a gente fecha a explicação de hoje com uma provocação. Entender a vírgula com essa mentalidade muda totalmente o jeito que a gente olha para uma página em branco ou para a tela do computador. Escrever deixa de ser um jogo de intuição e passa a ser, sei lá, uma verdadeira engenharia de tráfego de ideias. A reflexão que fica para todo mundo é a seguinte: no próximo texto que for escrito, seja um relatório gigante ou um e-mail super simples, as palavras vão bater umas nas outras por falta de ordem ou vão fluir com total segurança, guiadas pelos sinais de trânsito certinhos? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação com a gente. O conhecimento estruturado realmente transforma a nossa comunicação. Até a próxima!